Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos começar com a correção da tarefa que eu dei segunda-feira e, logo em seguida, vamos iniciar a nossa unidade 5 do livro, ok? Então, vamos lá. Bom, então, a tarefa de vocês eram as páginas 259 a 261, né? A parte de atividades complementares da unidade 4. Na página 259, vocês tinham um texto, na verdade era um infográfico, que mostrava aí algumas dicas de como fazer as malas, né? E de todas essas dicas, né, ele pergunta o seguinte: pelo que você leu, o que você acha que é necessário para fazer uma mala? Essa resposta ela é uma resposta um tanto quanto pessoal, tá? Mas eu coloquei uma sugestão aqui de resposta que pode ser mais ou menos uma resposta em comum entre todos vocês, tá bom? Então, além dos objetos, um pouco de paciência e conhecimento das técnicas para dobrar as roupas do jeito certo e acomodá-las na mala, tá? Então, assim, ó, o que é importante, o que é necessário para fazer uma mala? A gente precisa dos objetos, óbvio, né? Mas também precisa de paciência, porque fazer mala não é rápido, né? Se a gente fizer com pressa, se a gente fizer sem paciência, acaba esquecendo algumas coisas importantes. E conhecimento das técnicas para dobrar as roupas do jeito certo, né? Se a gente não dobrar as roupas do jeito certo, a mala acaba ficando cheia rápido demais. Dobrando de um jeito correto, a gente consegue colocar mais roupas dentro da mala, né? Às vezes, se a gente for fazer uma viagem longa, que precisa levar muitas roupas, se não aprender a dobrar do jeito certo, pode ser que não caiba tudo em uma mala só, né? E aí acaba tendo que fazer mais de uma mala, o que gera mais uma bagagem e acaba dando mais trabalho para a gente também quando for viajar, né? Agora na letra B. Você achou fácil esse texto? Desculpa. Você achou fácil de ler esse texto? Por quê? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Cada um de vocês vai dar a sua opinião sobre esse texto. Então, primeiro tem que falar sim ou não e depois o porquê. Né? Então, quando fala, você achou fácil de ler esse texto? Eu, Simone, na minha opinião, eu responderia sim, tá? No porquê, eu vou colocar o seguinte: toda vez que a gente está lendo o infográfico, ele tem, além do texto, ele tem a ilustração. Então, para mim, foi fácil ler esse texto, porque ele tinha uma ilustração que me ajudava a entender o que ele estava falando, tá? Então, vocês percebam aí, inclusive, que as dicas de como fazer a mala, né, estava até em formato de bagagem, em formato de mala, né? Então, essas ilustrações, os desenhos em um texto, principalmente no infográfico, ajuda bastante a gente a compreender mais fácil o texto, tá? Então, a minha resposta seria sim, porque tem as ilustrações que me ajudam a entender melhor o que ele está querendo dizer, tá bom? Mas é uma resposta pessoal, apenas estou dando uma sugestão para vocês. Aí lá na página 260, vocês tinham o exercício 2, que dizia o seguinte: tinha uma frase aqui, né, que dizia: se o destino é a praia, lembre-se do biquíni e do maiô. E aí ele pedia para você analisar o acento que tinha em biquíni e maiô. Então, em biquíni nós temos acento agudo e em maiô nós temos acento circunflexo, certo? O exercício 3, vocês tinham que recortar de jornal ou de revista 5 palavras que apresentam o mesmo acento gráfico que a palavra maiô e cole no espaço abaixo. Resposta totalmente pessoal, né galera? Eu disse para vocês na aula passada que às vezes vocês não tinham aí jornal ou revista disponível em casa, porque está um pouco mais difícil a gente ter esses dois materiais em casa hoje em dia. Mas vocês poderiam, por exemplo, procurar na internet, algum texto na internet, e imprimir e recortar. Outra opção que eu dei para vocês também é fazer em gibis, né? Gibi velho que vocês tenham aí em casa, que possa recortar, então usasse aí nessa tarefa,
Mas o mais importante é que todas as palavras aqui que vocês colassem, né, as 5 palavras que vocês colassem aqui, tem que ter acento circunflexo, tá? Que é o acento de maiô, tá bom? Agora, o exercício 4, ele estava na página 261. Vocês tinham um quadro de palavras e vocês tinham que separar na coluna aqui, né, de G com som de J e aqui G com som de G. Então, na G com som de J ficou girafa, girassol, ferrugem, geleia, gema e viagem. Todas elas aqui, o G acompanha ou a vogal E ou a vogal I, certo? Agora, G com som de G, nós temos papagaio, gulodice e goleada. Percebam aqui, ó, que as vogais que acompanham é a U e O, né? Que aí a gente não tem confusão com o som do J. E no exercício 5, vocês tinham que completar as palavras usando G ou J. Então, gentileza, miragem, gesto e viagem, a gente escreve com G. Jegue, jejum. Aqui, desculpa, estava tampando. De novo. Jegue, jejum, ajeitar, sujo, viajante e viajar. Todas essas são com J, ok? Então, confiram, vejam se vocês fizeram certinho aí. Conforme vocês forem acertando, vai dando certinho. Se errou, apaga e corrige, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, agora vamos iniciar a unidade 5 do livro, tá? A unidade 5, o tema é em família. Olha só essa ilustração aqui, ó. Eu tenho certeza que são personagens bem conhecidos de vocês, né? São os personagens de um filme bem conhecido de vocês. E aí, então, ele tem aqui algumas perguntas do painel inicial. Então, que momento da vida em família está sendo retratado nessa imagem? Descrevam. Então, assim, é um momento de viagem em família, né? Então, o pai e a mãe viajando com os filhos e, no caso deles, eles estão indo aí conhecer, né, o local de origem da mãe deles, né? Eles vão conhecer lá da onde a Jade nasceu, na floresta amazônica. Quem são os integrantes dessa família? Então tem o pai, a mãe e os 3 filhos, né? Ou, se vocês têm um conhecimento maior do filme, vocês podem dar o nome dos personagens. Você costuma fazer passeios e viagens em família? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Então, assim, alguns de vocês, quando a gente estava falando sobre relatos de viagem, né? Vocês falaram aí sobre algumas viagens que fizeram em família. Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, é um pouco mais comum a gente fazer viagens em família, né? Você registra os momentos em família com fotos ou vídeos? Bom, eu costumo registrar mais com fotos, tá? Faço poucos vídeos, assim, eu faço mais fotos mesmo. Eu acho que foto é uma coisa que a gente aproveita mais depois. Tem como a gente pedir para revelar, e a gente coloca em quadrinhos, né? A gente coloca lá no porta-retrato. Então, eu, Simone, costumo registrar viagens em família com fotos. O que você mais gosta do tempo que passa com a sua família? Bom, eu gosto muito, né, desses momentos, dessas histórias que a gente cria em família e que vai ficar na nossa cabeça até quando formos mais velhos. Então, tem muitos momentos meus em família, né, que eu vivi com a minha família quando eu era criança. O meu avô, ele tinha um rancho, né? E aí, todo final de semana, a gente viajava para esse rancho. E muitas coisas do que eu vivi nesse rancho, com as minhas primas, com os meus primos, com os meus tios, minha família, né? Meu avô, minha avó, tudo isso está muito marcado na minha memória. E toda vez que eu sinto um cheiro, ou toda vez que eu ouço uma música, toda vez que eu como uma certa comida, me lembra desses momentos, tá? Então, o que eu mais gosto do tempo que eu passo com a minha família são as histórias que a gente cria, são as memórias que a gente cria, né, para a nossa vida. São coisas que eu vou poder passar para os meus filhos, vou poder passar para os meus netos.
E aí, assim, fazer a história dos meus filhos e fazer a história dos meus netos também, com toda a influência que eu tive da minha família, certo? Bom, leitura inicial da unidade 5, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Na leitura inicial da unidade 5, nós vamos ter aí uma proposta para assistir o filme do Rio 2, tá? Se estivéssemos na escola, assistiríamos na escola e depois faríamos as atividades. Mas, o que eu peço para vocês? Que vocês assistam esse vídeo, né? Assistam ao filme Rio 2 e façam as atividades que vêm logo a seguir, que eu já vou mostrar para vocês. O que ele vai mostrar aqui? Um formulário de cadastro da família no Santuário Azul, que é o lar deles no Rio de Janeiro, tá? Então, começa com o Tyler Gunderson, ou Blue. Então, ele é uma ararinha azul do gênero masculino, a cor azul escuro, olhos castanhos, data de nascimento desconhecida, porque a moça que cuida dele, né, que cuidava dele, resgatou ele. Então, ela não sabe ao certo quando ele nasceu. Os parentes, então, tem Jade, a esposa, Bia e Carla, são as filhas, e o Tiago é o filho. O endereço, Rua Jardim Botânico, 1008. Complemento, Santuário Azul, no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Aqui tem o CEP e o estado, RJ. Depois vem a Jade, que é a esposa dele, né, mãe dos filhotes. Então, ela é uma ararinha azul do gênero feminino, cor azul ciano, olhos turquesa e data de nascimento desconhecida também, porque ela também foi resgatada. Aí tem o marido, o Blue, e os filhos. Endereço o mesmo, tá? Lá no Santuário Azul. Aí começa a vir a ficha dos filhos. Então, primeiro a Bia, é uma ararinha azul do gênero feminino. A cor azul ciano, então é um azul mais parecido com o da Jade. Olhos castanhos, que é a mesma cor dos olhos do Blue. Data de nascimento, 2014. Aí ela já foi, né, a data de nascimento já foi possível porque a Jade e o Blue estavam no Santuário Azul já quando tiveram seus filhotes. Então o pessoal do Santuário Azul conseguiu fazer a data de nascimento correta aqui dos filhotinhos. Bom, endereço o mesmo, tá? Aí temos a Carla, que é uma ararinha azul do gênero feminino, cor azul ciano, olhos verdes, então um pouco mais parecida com a Jade, né? Nascimento 2014 também. Aí vem o Blue e a Jade, que são os pais, a Bia e o Tiago, que são os irmãos. E para finalizar, tem a ficha do Tiago. É uma ararinha azul do gênero masculino, azul escuro a cor, olhos castanhos, então ele já ficou mais parecido com o Blue, né? Ali, parece o Blue. Então, data de nascimento 2014 também. Blue e Jade são os pais, Bia e Carla as irmãs. Endereço o mesmo. Então, todos eles moram no Santuário Azul, ok? Aí vem a tarefa de vocês, que vai ser o Ideias em Construção. O que vocês vão ter que fazer? Assistir ao filme e responder as perguntas. Então, essa pergunta aqui, ó, a 2, está bastante aí, aliás, onde fica o Santuário Azul, dá para vocês responderem aí com a ficha, né? Mas essas perguntas, logo no começo do filme, vocês já conseguem responder essa questão 2 aqui, tá? Aí no 3, o filme apresenta a viagem das ararinhas para a floresta amazônica. Por que elas decidiram fazer essa viagem? Também está no começo do filme, tá? É algo que acontece no começo do filme aí, que vai dar essa resposta para vocês. Na página 178, tem a pergunta 4. Como Jade teve a ideia de viajar para a Amazônia? Então, observem aí, vai ter um momento em que a Jade vai ter essa ideia aí de poder ir para a Amazônia. A possibilidade de ir para a Amazônia. No exercício 5, além da família de ararinhas azuis, quem mais viaja para a Amazônia? Então, além da família, o Blue, a Jade e os filhinhos, tem mais um pessoal que acompanha eles aí, tá? Vocês vão escrever o nome desses personagens. No exercício 6, quais itens Blue leva consigo para a viagem?
recorte de revistas e jornais, imagens que representem alguns desses itens. De novo, aqui está pedindo recorte de revista e jornal. Se vocês não tiverem como recortar de revista e jornal, pode desenhar os itens aqui, os itens que o Blue leva na mala de viagem com ele. Aí o exercício 7. Ao chegar em Manaus, o grupo encontra um velho inimigo, o Nigel. O que acontece após esse encontro? Então, o Nigel, ele é uma ave, né, que deu bastante problema para eles lá no primeiro filme. E quando eles chegam em Manaus, eles reencontram ele. E aí, vocês vão escrever o que acontece depois do encontro, tá? No exercício 8, o que o grupo de Blue descobre após serem capturados por aves misteriosas? Eles vão fazer alguma descoberta aqui, tá? Tem alguma descoberta muito importante aí, que é a trama principal do filme. E no exercício 9, qual perigo ameaça o refúgio das ararinhas azuis no filme? Então, olha só, todas essas fotos aqui são aí problemas ambientais, né? Aqui nós temos desmatamento, a queimada das florestas e aqui as enchentes, né? Só que no filme, apenas um deles é o real perigo do refúgio de ararinhas azuis. Então, vocês vão assinalar, tá bom? Pessoal, o que acontece? Eu sei que é um pouco difícil, né? Esse filme eu pesquisei, ele não tem na Netflix, mas eu pesquisei, eu achei um link aí no YouTube que é possível vocês assistirem esse filme. A qualidade não está muito boa, mas vai ajudar aí quem não tiver outro recurso para assistir esse filme, tá bom? Vou deixar disponível então também aí na aula para vocês, aí na plataforma para vocês poderem acessar esse link. Eu sei que não é uma tarefa fácil e rápida de se fazer, então eu não vou pedir essa tarefa para sexta-feira, eu vou dar um prazo aí maior para vocês. Então eu quero que vocês respondam essas perguntas até segunda-feira que vem, tá bom? Então, beijos, um bom filme e até a próxima aula.